Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Nas aulas de hoje, nós iremos corrigir as atividades sobre equações biquadradas das páginas 56 e 57 do livro 2 de vocês. A primeira questão, ele pede para você solucionar esta equação biquadrada. O que é uma equação biquadrada? Quando nós temos a incógnita, tá? A incógnita da equação elevado à quarta potência e também elevado ao quadrado. Então, eu tenho uma equação biquadrada. A equação biquadrada, para ser solucionada, nós temos que fazer o seguinte, determinar valores para essas incógnitas do x ao quadrado e do x elevado à quarta potência, de forma que eu consiga montar uma equação do segundo grau. Então, eu determino que x ao quadrado é igual a y. Se x ao quadrado é igual a y, então o x elevado à quarta potência vai ser o y ao quadrado. Como assim, professora? Se eu elevar x ao quadrado, fica x elevado à quarta potência. O que eu faço no primeiro membro, também faço no segundo membro. Y elevado ao quadrado fica y ao quadrado. Então, agora, nesta equação biquadrada que foi dada, no lugar de x elevado à quarta potência, eu vou substituir por y ao quadrado. No lugar de x ao quadrado, eu vou substituir por y. Então, substituindo no lugar de x elevado à quarta potência, y ao quadrado. Repete o menos 14, no lugar de x ao quadrado, y. Repete o menos 32 igual a zero. Então, virou uma equação do segundo grau que a gente já sabe solucionar. Estou usando aqui, para solucionar a equação, em todas essas questões, eu vou utilizar delta e bhaskara. Primeiramente, identifica os coeficientes numéricos da equação do segundo grau. Coeficiente A, quem acompanha o y ao quadrado, que é 1. Coeficiente B, quem acompanha o y, menos 14. E o coeficiente C, que é o termo independente, menos 32. Calculando agora o discriminante delta. Quem é delta? Delta é você pegar o B e elevar ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Menos 14 ao quadrado dá 196, menos 4 vezes 1 vezes menos 32 dá mais 128. Com isso, eu determino que delta é 324. Agora, jogo na fórmula geral, fórmula de Bhaskara, que é a seguinte. O valor de y é menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a, certo? Então, menos e menos aqui, ó, fica o 14 positivo, tá? Mais ou menos o valor da raiz quadrada de 324 é 18, dividido por 2. Então, o meu y1, a minha primeira raiz, eu vou usar o mais da fórmula. Então, fica 14 mais 18, que dá 32. Dividido por 2, y1, minha primeira raiz da equação do segundo grau, dá 16. O meu y2, minha segunda raiz, eu vou calcular com o menos da fórmula. Então, 14 menos 18 dá menos 4. Menos 4 dividido por 2, achei o meu y2, minha segunda raiz, igual a menos 2. Então, eu tenho dois valores para y. Eu tenho o valor do y igual a 16 e eu tenho o valor do y igual a menos 2. Então, vamos utilizar primeiro quando o y estiver valendo 16. Se o meu y vale 16, fica o seguinte. Eu sei que x ao quadrado é igual ao y. Então, no lugar do y, coloquei o 16. Como é que eu finalizo isso aqui? Calcula a raiz quadrada no primeiro membro, raiz quadrada no segundo membro. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, é quem eu quero. Estou chamando de x1 porque eu vou ter dois valores, tá? Possíveis. Então, o meu x1 é a raiz quadrada de 16, que pode ser 4, e o meu x2 pode ser o menos 4. Como assim menos 4, professora? Menos 4 ao quadrado, gente, também dá 16. Então, existem dois valores possíveis para a raiz quadrada de 16, o 4 e o menos 4. O 4 positivo eu chamo de x1, o 4 negativo eu estou chamando de x2. Agora, se eu considerar que o y é menos 2... vai ficar x ao quadrado igual a menos 2. Epa, como é que eu vou calcular raiz quadrada, ó, de número negativo? Não tem como. Ou seja, a minha raiz, que eu chamo x3 e x4, não tem solução dentro dos números reais, vazio para elas.
ok? Então, quem fica de solução apenas para essa equação biquadrada? O menos 4 e o 4. Essa é a resposta. Lembrando que uma equação biquadrada, ela pode ter até 4 valores, 4 raízes, tá? Que é o x1, o x2, o x3 e o x4. Nesse caso aqui, só teve o x1 e o x2, porque o x3 e o x4 não dava para calcular, tá? Porque não existe raiz quadrada aqui dentro dos conjuntos dos números reais para valor negativo, tá bom? Então, nesse caso, nessa equação biquadrada, as raízes são apenas menos 4 e 4 positivo. Segunda questão, determine em R, ou seja, dentro do conjunto dos números reais, o conjunto solução da equação m elevado à quarta potência mais 3m ao quadrado mais 2 igual a zero. É uma equação biquadrada, só que no lugar do x apareceu m, ok? Então, para solucionar uma equação biquadrada, eu considero que o m ao quadrado vale y e que o m elevado à quarta potência vale y ao quadrado. Então, no lugar do m elevado à quarta potência, entra y ao quadrado. Repete o mais 3. No lugar do m ao quadrado, entra y. Repete mais 2 igual a zero. Virou uma equação do segundo grau que eu vou usar delta e bhaskara. Então, para usar delta e bhaskara, a gente tem que identificar os coeficientes. O a, 1, o b, 3 e o c, 2. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Achei delta igual a 1, beleza? Então, jogo na fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, eu tenho que menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre, dividido por 2a. Então, menos 3, raiz quadrada de 1 é 1, então fica 3 mais ou menos 1 dividido por 2. A minha primeira raiz, que eu chamo de y, 1, ok? Eu vou usar o mais da fórmula, então é menos 3 mais 1. Devo 3, paguei 1, fiquei devendo 2. Dividido por 2, o meu y1 é igual a menos 1. O meu y2 eu uso menos da fórmula. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Dividido por 2, o meu y2 fica menos 2. Ok? Então, vamos substituir aqui, ó. Eu sei que m ao quadrado é igual ao y. Então, considerando o y como menos 1. Como é que eu vou calcular essa raiz quadrada, ó, porque quando eu chego aqui, é calcular raiz quadrada no primeiro membro, raiz quadrada no segundo membro. Como é que eu vou calcular a raiz quadrada de menos 1? Ele é negativo, então vazio, não tem como. Se o m ao quadrado, considerando que o y é menos 2, mesma situação, eu teria que calcular a raiz quadrada dos dois. Como é que eu vou calcular a raiz quadrada de número negativo? O m também é vazio, ou seja, essa equação biquadrada tem uma solução vazia, não há solução dentro do conjunto dos números reais. Questão de número 3. Uma equação biquadrada é a equação escrita na seguinte forma geral: ax elevado à quarta potência mais bx mais c igual a zero. Para encontrarmos as suas raízes, é preciso transformá-las em uma equação do segundo grau, que pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara, matemático que viveu na Índia, meados do século XII. Portanto, a soma das raízes da equação x elevado à quarta potência menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero é... Então, ele quer que você some as raízes dessa equação biquadrada. Mas antes, você tem que encontrar essas raízes. Então, vamos fazer o cálculo para encontrar as raízes dessa equação biquadrada. Primeiramente, você tem que transformar essa equação biquadrada numa equação do segundo grau. Como? Considerando que o x ao quadrado vale y e que o x elevado à quarta potência vale o y ao quadrado. Então, no lugar do x elevado à quarta potência, fica y ao quadrado. Repete menos 10. No lugar de x ao quadrado, entra y. Repete mais 9 igual a zero. Já virou uma equação do segundo grau, certo? Uma equação do segundo grau eu consigo solucionar usando delta e Bhaskara. Para isso, eu identifico os coeficientes da equação. O a, que é quem acompanha y ao quadrado, quando não aparece, eu sei que é 1. O b, o número que acompanha o y, é menos 10. E o c, o termo independente, ou seja, que não tem variável, não tem incógnita, é um 9. Jogando na fórmula de delta, delta é b ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Achei delta igual a 64, certo? Joga na fórmula de Bhaskara.
que na fórmula é o seguinte: menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, menos e menos aqui, fica 10 positivo, repete o mais e menos, raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 2. Então, o meu y1, a minha primeira raiz dessa equação do segundo grau, eu estou pegando o mais da fórmula. Então, fica 10 mais 8, que dá 18, dividido por 2, deu 9. O meu y2, que é a segunda raiz da minha equação do segundo grau, eu estou usando o menos da fórmula. 10 menos 8 fica 2, e 2 dividido por 2 igual a 1. Eu tenho dois valores possíveis para y, o 9 e o 1. Se o y for 9, vai ficar x ao quadrado igual a y. No lugar de y, estou colocando 9. Então, calcula a raiz quadrada aqui no primeiro membro, raiz quadrada no segundo membro. Eu vejo que a minha primeira raiz, minha primeira resposta possível para x é 3 positivo, porque 3 vezes 3 dá 9. Pode ser também menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Então, eu chamo de x2 menos 3. Se eu considerar que o y for igual a 1, então fica x ao quadrado igual ao y, que é 1. Calcula a raiz quadrada aqui dos dois lados da equação. O meu x3 é igual a 1, porque 1 vezes 1 dá 1, certo? Ou menos 1, que eu estou chamando o menos 1 de x4. Então, eu consegui 4 soluções, 4 raízes, certo? Para essa equação biquadrada. Sendo a primeira raiz aqui, ó, 3, a segunda raiz menos 3, a terceira raiz 1 e a quarta raiz menos 1. O que ele quer que você faça nessa questão é você somar todas essas raízes. Somar todas essas raízes, gente, é você colocar uma do lado da outra com os seus próprios sinais, certo? Então, coloquei na ordem crescente, ó. Menos 3 primeiro, menos 1, mais 1 e o mais 3. Você vai usar aqui a ideia de eu tenho e eu devo. Eu devo 3 e 1, devo 4, ó. Menos 3 com menos 1 deu menos 4. E tenho 1 e tenho 3, fico com 4. Devo 4, paguei 4, resposta 0, que está na nossa alternativa de letra A. Quarta e última questão. Para determinar a quantidade de espécies de plantas que podem permanecer ao mesmo tempo em determinado bioma, um ecologista chegou a uma relação para se calcular, aproximadamente, a quantidade de plantas X, em milhares de unidades, numa área de 45 metros quadrados. Essa relação foi dada pela seguinte equação: x elevado à quarta potência menos 4x ao quadrado igual a 45. Pode-se afirmar que a quantidade de espécies de plantas nesse bioma é... Bom, para isso a gente tem que solucionar essa equação biquadrada, certo? Primeiramente, eu pego esse 45, venho com ele para o primeiro membro com o sinal trocado, fica menos 45 e coloco igual a 0. Com isso, ela fica uma equação biquadrada no formato que a gente consegue solucionar. Essa equação biquadrada aqui, eu preciso transformar numa equação do segundo grau. E para isso, eu determino que o x ao quadrado vale y e que o x elevado à quarta potência vale y elevado ao quadrado. Então, no lugar de x elevado à quarta potência, eu substituo por y ao quadrado. Repete o menos 4. No lugar do x ao quadrado, eu coloco o y. Repete menos 45 igual a 0. Tenho, então, uma equação do segundo grau que eu vou solucionar com delta e Bhaskara. Para solucionar com delta e Bhaskara, você determina os coeficientes numéricos. O A, 1, o B, menos 4 e o C, menos 45. Delta é B ao quadrado, nesse caso menos, porque o B era negativo, né? Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 45. Solucionando essa expressão, você acha delta igual a 196. Joga na fórmula geral de Bhaskara. Menos o valor de B, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu achei 196, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, esse menos e menos aqui, deixa o 4 positivo, mais ou menos, repete, raiz quadrada de 196 é 14, dividido por 2. Para achar a minha primeira raiz dessa equação do segundo grau, eu vou usar o mais da fórmula.
Então, fica 4 mais 14, que dá 18. 18 dividido por 2, minha primeira raiz é 9. A minha segunda raiz, que é o y2, eu uso o menos da fórmula. 4 menos 14, dá menos 10, dividido por 2, menos 5. Eu estou falando de quantidade de espécies de plantas. Não tem como ser um valor negativo. Então, esse menos 5 aqui não vai servir para a nossa questão. Eu vou utilizar apenas o 9. Se eu vou utilizar a raiz 9, eu sei que x ao quadrado é o mesmo que y. Então, no lugar de y, eu já coloquei 9, tá? Calcula a raiz quadrada no primeiro membro, raiz quadrada no segundo membro. Então, x ao quadrado fica x, ok? E raiz quadrada de 9 é 3 ou menos 3. Esse menos 3 também não serve. Por quê? Porque eu estou falando de quantidade de espécies de plantas. Não tem como ser um valor negativo. Qual valor me serve? A primeira raiz da equação biquadrada, que é o x1, que vale 3 positivo, ok? Então, a minha resposta é a letra C, que traz 3.000 espécies, ok? Que foi o meu valor positivo que eu achei como raiz na equação biquadrada. Beleza? Aqui, então, a gente encerra a nossa correção sobre equações biquadradas e eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Tchau, nono ano!